Polêmica, então, é a seguinte: IPO de SpaceX, empresa nova, não empresa nova, mas a nova abertura de capital das empresas do Musk, pode ser a maior farsa do capitalismo, porque tem muita coisa estranha no prospecto, tem muita coisa estranha que ele está prometendo. Até fiz um levantamento para trazer para vocês. E olha só, é daqui a alguns dias. A princípio será a precificação no dia 11 de junho e a abertura de capital no dia 12 de junho. Qual que é o grande problema? Na verdade, antes do problema, um fato muito interessante, que o Musk vai se tornar, a princípio, a pessoa mais rica do planeta. Já é a pessoa mais rica, o primeiro trilionário da história da humanidade, se der certo. Não dá nem pra contar isso. E o maior IPO da história também. Mas olha aqui, alguns pontos que eu selecionei. Em primeiro lugar, ele é praticamente... não pode ser demitido. Não tem como ser demitido porque ele controla tudo. E é meio estranho uma empresa que abre capital, desse né? tamanho, que abre capital, que não precisa, que não tem como tirar o cara de lá. Governança já começa Governança ruim, meio né? complicada. Ele tem um bônus trilionário também, caso ele consiga colonizar Marte com mais de 1 milhão de pessoas. Então tem umas coisas muito megalomaníacas. Dentro do prospecto, que é basicamente o grande documento jurídico e financeiro que explica todos os riscos, explica os pontos mais importantes, tem fotos dos dinossauros sendo extintos. Então o IPO é meio que, olha, esse IPO é a salvação da humanidade para não passar pelo mesmo destino dos dinossauros. Outro ponto, algumas tecnologias que nunca foram usadas ainda, é uma grande promessa do IPO. Ele obrigou... Quais tecnologias? Ninguém sabe? Não foram divulgadas. Então ele disse que vai conseguir colonizar Marte, por exemplo, sem dizer quais serão as tecnologias que vão ser usadas. Ele obrigou os bancos e os escritórios de advocacia participando do IPO, da abertura de capital, que contratassem por dezenas de milhões de dólares o Grok, que é a ferramenta de inteligência artificial do X, né, o antigo Twitter, do grupo. E vários outros pontos. A receita de inteligência artificial... Os gastos com inteligência artificial da empresa são maiores do que os gastos com foguetes. É uma loucura mesmo. Uma loucura. E ele na verdade, gastou muito dinheiro com a Tesla, gastou muito dinheiro com os Cybertrucks, que não cresceram, aqueles caminhões, aqueles carros, na verdade, grandes da Tesla, que não foram muito para frente. Então tem muita coisa estranha, tem muita coisa emaranhada, mas todo mundo quer participar. A Nasdaq mudou as regras. É verdade. O S&P, maior índice de ações do planeta, está mudando as regras. Todo mundo fazendo o que ele quer. É impressionante que eu ouvi falar que quando você olha o memorando do IPO, você tem mais de 200 menções à inteligência artificial. Exato. E também é diferente do que outros memorandos, que você vê os números da empresa, o que a empresa já fez, a receita e tudo mais. Dessa vez você tem um tributo, né, a Marte, ao próprio Musk, dinossauros, ao Musk, Dinossauro, enfim, olha só. é um contexto assim um pouco mais, é um sonho, eu diria, né, um pouco mais ligado para pegar o emocional das pessoas do que em si a parte financeira. Então, realmente, e a ideia é um IPO com múltiplos gigantescos, baseado numa promessa do futuro que pode chegar, mas como a gente sabe, é sempre muito incerto. Um IPO arriscadíssimo, né? Vamos dizer assim. Provavelmente só vão entrar investidores qualificados ali, né? Não é... Aqui para o brasileiro, aqui para pessoa comum, isso não vai nem chegar, né? Para você investir. No IPO, não. No pré-IPO... Pré-IPO, dificilmente. Só gente com 10 milhões de dólares para cima. A B3 está até estudando algumas formas, eventualmente, de trazer o pré-IPO, porque nos Estados Unidos está tendo uma corrida gigantesca de novos fundos sendo criados. Aqui? Talvez, ainda não confirmaram. Novos fundos estão sendo criados nos Estados Unidos justamente para que as pessoas possam participar do pré-IPO. Uma vez lançadas as ações, aberto o capital, aí a gente consegue negociar. Provavelmente vai ter BDR no Brasil ou via corretoras diretamente na Bolsa Americana. Mas esse pré-IPO está sendo muito, muito buscado nos Estados Unidos, porque todo mundo quer participar. Se os maiores do mundo vão participar, os menores, as pessoas também querem participar. É o FOMO. Mas o que vocês acham, na real? Uma coisa interessante é que, por exemplo, o que o Bernardo falou, para você participar do S&P 500, a empresa tem que ter mais de um ano listada, que não é o caso da SpaceX, porque vai ter o IPO agora. Então, tem que ter mais de um ano listada e a empresa tem que ter lucro. Por que eles colocam essas regras? Para
Porque quando você entra no S&P, você tem muito investimento passivo. Todo mundo que investe em ETFs do S&P e tudo mais, acaba investindo na empresa. Então, entram muitos recursos para esse tipo de investimento. Então, eles querem garantir um mínimo de, essa empresa tem mais de um ano e tem lucro. E não é o caso da SpaceX. A SpaceX tem um prejuízo enorme. Eu só não mencionei esse ponto, só você comenta. Um dos pontos do prospecto é justamente esse prejuízo de quase 5 bilhões de dólares e um aviso modesto de que talvez eles nunca tenham lucro na sua existência. Então, é tanta bizarrice... Por que você vai entrar num negócio desse, então? Mas os maiores do mundo estão entrando e estão participando. Fora os maiores do mundo. Você que é um dos maiores do mundo aí, mesmo. Você entraria nisso? Não, eu tô fora. Já tô buscando formas de shortar, que é para você ganhar na queda das ações, porque eu acho que tem muita coisa estranha e, mais uma vez, me parece um momento incrível, porque naquela falta de narrativa de que falamos no passado em outros programas, a falta de narrativa para sustentar o crescimento da Bolsa Americana, só inteligência artificial. Temos agora uma segunda narrativa, também ligada à inteligência artificial, mas nessa parte de foguetes do Musk. Então, os investidores globais não têm grandes opções hoje para alocar capital. O momento para isso parece muito propício para gerar todo esse FOMO e essa liquidez, mas eu prefiro ficar de fora. Me parece uma coisa meio marqueteira demais, né? Mas aí a gente só vai saber depois. Assim, o fato é que o Musk, críticas e ressalvas à parte, ele realmente consegue dar muito lucro, ele consegue trazer grande crescimento para suas empresas. Inovações, com certeza. Ele realmente é um cara inovador. Traz muita coisa nova por onde ele passa. Então, seja na Tesla, seja no próprio X, seja na SpaceX, tem um mérito que a gente precisa reconhecer do que ele faz. Mas nessa parte financeira, eu ficaria de fora e observaria um pouco, pelo menos, o que vai acontecer, porque tem muita euforia. E é um volume muito grande, né? Então vai drenar recursos do resto das empresas do S&P. Então, agora realmente é um risco muito grande. Acho que o investidor, principalmente aquele investidor conservador, que pensa mais em ativos de longo prazo, gosta mais de calmaria, acho melhor ficar fora. E você vê como as pessoas, né, elas reagem mesmo a essa emoção, a maneira como a coisa é comunicada, ao discurso do cara. E o FOMO é isso, né? O Fear of Missing Out. A galera, é uma loucura que o cara tá falando ali, parece um negócio que pode dar muito errado, mas o cara que entrou, entra o outro, aí o rapaz pensa assim, não vou deixar, não vou sair, não vou ficar de fora disso daqui, vai que dá certo e eu perco a oportunidade de multiplicar meu capital por 10 mil. Acho que é basicamente isso aí que ele tá falando, né?